Sabe aquela série de ficção científica dos anos 60, que quase foi cancelada? Pois é, como é que ela se transformou num verdadeiro roteiro para um futuro melhor para milhões de pessoas? É isso que a gente vai explorar agora. Como Star Trek foi muito além da tela e virou essa força cultural gigantesca. Olha, para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto de Star Trek desde o começo, imagina só essa cena. A Nichelle Nichols, a atriz que fazia Uhura, estava pensando em sair da série. E quem convenceu ela a ficar? Ninguém menos que o Dr. Martin Luther King Jr. em pessoa. Com as palavras que a gente vê aqui, isso já mostra, né? Desde o comecinho, a série era algo muito mais. Essa história toda é de arrepiar. E ela levanta uma questão fundamental. Como é que pode, né, uma simples série de televisão conseguir um impacto tão profundo, não só na sociedade como um todo, mas, e talvez isso seja ainda mais impressionante, na vida pessoal de tanta gente? Para a gente entender de onde vem toda essa força de Star Trek, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque, sabe, aquela visão de um futuro utópico, super otimista, ela não surgiu do nada. Na verdade, ela está profundamente conectada a uma ideia bem antiga da história americana, a busca pela fronteira final. Pois é, essa vontade de construir uma sociedade perfeita, uma utopia, isso é algo muito forte na cultura americana. Desde lá do século XIX já existia esse movimento, esse impulso para criar comunidades ideais. O que Star Trek fez basicamente foi pegar essa mesma ambição e levar para as estrelas. E quando a gente para e o compara, as semelhanças são impressionantes. A fé de que a humanidade pode ser melhor, que era a base dessas utopias do século XIX, é a mesmíssima ideia do futuro otimista da Federação. E aquela busca por equilibrar o que é bom para o indivíduo e o que é bom para a comunidade. É exatamente a mesma. Não importa se é numa fazendinha em 1850 ou lá na ponte de comando da Enterprise. Mas não para por aí. Star Trek também pega emprestada outra narrativa super clássica americana, a do Velho Oeste. Pensa comigo, tem uma comunidade num lugar novo, quase um paraíso, que é ameaçada por algum mal. Aí surge um herói para restaurar a ordem e depois ele segue para a próxima fronteira. O Capitão Kirk, no fundo, é quase um cowboy do espaço, né? Levando a lei e a ordem para a fronteira final. Só que o mais interessante é que o impacto de Star Trek não ficou só na tela, de jeito nenhum. Essa visão de um futuro melhor acabou inspirando uma coisa tão poderosa quanto no mundo real, uma comunidade de fãs que virou uma verdadeira rede de apoio. E olha, não era uma comunidade passiva que só assistia, que nada. Desde o comecinho, os fãs de Star Trek eram super ativos e organizados. Em 67, eles literalmente salvaram a série do cancelamento com uma campanha de cartas gigantesca. Em 72, já estavam organizando a primeira convenção. E aí, em 79, o sucesso estrondoso do primeiro filme só provou a força que essa comunidade tinha. Essa comunidade se transformou no que os estudiosos hoje chamam de rede de apoio. O que é isso? Basicamente, a série virou uma espécie de linguagem em comum, um ponto de referência que os fãs usavam para conversar sobre tudo, esperanças, medos e, o que é mais incrível, para ajudar uns aos outros a lidar com traumas. E é exatamente aqui que a história fica ainda mais pessoal e profunda. Porque para muita gente, Star Trek foi bem mais do que só entretenimento. Foi uma ferramenta de verdade para lidar com traumas. Para alguns, foi uma razão para continuar vivendo. Pega o caso do Douglas Mayo, por exemplo, um fã com paralisia cerebral. Para ele, o universo de Star Trek era um lugar que prometia aceitação, esperança, sabe? Um refúgio, um lugar onde ele seria aceito do jeito que ele era, coisa que ele não encontrava no dia a dia. Ou então, o Kenneth Westphal, um veterano da Guerra do Vietnã. Para ele, que tinha uma visão super sombria do futuro por causa da guerra, o otimismo da série foi como uma porta que se abriu de repente. Foi um jeito de contrabalancear aquela realidade terrível e encontrar um caminho para superar o trauma. E para outras pessoas, uma personagem forte como a Capitã Janeway virou um modelo. A Nicola Corbett conta que a Janeway foi como uma amiga que deu a ela a confiança e a força que ela precisava para lutar contra um distúrbio alimentar. É muito poderoso. Então, tá. Depois de ver tudo isso, o que isso tudo nos diz sobre o poder que uma boa história tem? Isso nos leva a uma ideia que eu acho fantástica. Star Trek não é só uma história que a gente senta para assistir de forma passiva. É o que alguns teóricos chamam de um texto escrevível. Texto escrevível? O que isso quer dizer? Quer dizer que os fãs não estão só consumindo a história, eles estão usando a história.
Eles pegam os temas, os ideais de cooperação, de esperança e usam tudo isso como se fosse uma caixa de ferramentas para construir vidas melhores e comunidades mais fortes aqui no mundo real. E tudo isso acaba deixando a gente com uma última reflexão, né? Olhando para o mundo de hoje, quais são as histórias que estão cumprindo esse papel vital? Que histórias estão nos dando esse tipo de roteiro para um futuro melhor?